Certo. Então, bom dia, boa tarde a todos. Né, dependendo de onde as pessoas vão assistir essa gravação depois, boa noite. Américo, bom dia. Para você é bom dia. Né? Então, sejam todos bem-vindos. Estamos novamente reunidos aqui para dar continuidade ao seminário Falando com os Espíritos, com o Américo, né? E esse seminário é composto de 4 encontros, e este é o 4º e último encontro desse seminário. Calma, a Américo vai continuar com a gente. Terão mais seminários. Eu estou até pensando em tirar umas férias na Holanda já. Isso. Será sempre bem-vindo. Aí você escolhe. Quer ficar em Den Haag, Amsterdã, Roura? Zandam, Cadê? Não. Eindhoven. Não sei se a gente pode colocar Aachen nessa lista. Mas, gente, eu também, realmente, hoje eu também, quando eu comecei a falar, nossa, já é o 4º encontro e fechamento desse seminário, mas como o Américo vai continuar com a gente, sempre terá a oportunidade de tirar dúvidas, né, Américo? E hoje o nosso encontro vai ser de apenas 1h30, porque o Américo tem um compromisso familiar, né? Então, depois, se quiser falar o porquê, tudo bem, senão, mas hoje só 1h30 de encontro, tá, gente? Mas esse encontro, então, vai ficar gravado lá no canal do YouTube do NSP, e os 3 primeiros encontros já estão lá também, então, para que todos tenham acesso a essas 4 aulas, né, esses 4 encontros maravilhosos que tiraram muitas dúvidas nossas, né, que estão tirando muitas dúvidas nossas, né? E é sempre uma gratidão imensa ao Américo por estar aqui colaborando com a NSP, né, a Federativa Espírita Holandesa, compartilhando sua experiência, seu conhecimento, mesmo num dia que ele tem um compromisso muito importante, familiar, está aqui com a gente, né? Mas isso é a postura dos espíritas, né, Américo? A gente honra os nossos compromissos. Tem que honrar. Quando não honra, vai ter que prestar conta da consciência. É isso mesmo. Então, e a gente é muito grato por tudo isso, tá? E então, para a gente aproveitar essa 1h30 o máximo possível, nós vamos aqui, eu vou pedir para a Rosana para fazer a prece de abertura, para que a gente permaneça na nossa vibração. Pode ser, Rosana? Sim. Convido a todos, então, neste momento, a levarmos o pensamento juntos ao Pai, em agradecimento por mais esse encontro, por toda a equipe do plano espiritual que nos orienta e nos auxiliou a planejar, junto com o Américo, esse estudo. Senhor Jesus, amigo divino, derrama a tua inspiração sobre todos nós, mas principalmente ao Américo, permitindo assim que ele possa nos auxiliar a compreender esta tarde de estudo. E permanece conosco sempre, que assim seja. Que assim seja. Américo, a palavra é sua. Tá bom. Bem, eu acho que eu não expressei suficiente ainda nos espíritos agressivos o uso da tela mental e da tela ectoplásmica, que são recursos importantíssimos para quando o espírito perseguidor ele está se vingando de alguma coisa, quando, na realidade, ele sofreu, provavelmente, daquelas pessoas que ele está hoje atrapalhando, ele sofreu a ação deles. Né? Então, por exemplo, um senhor de escravos, né? Fez muito mal a determinados escravos, aí um escravo, ou 2, ou 3, ou 4, resolvem se vingar. E nós tivemos um caso aqui no centro de um casal que foi senhor de escravos em encarnação anterior. Claro que eles não ficaram sabendo disso, nós ficamos. E alguns escravos os estavam obsidiando.
Então, a pergunta é, mas afinal de contas, os escravos estavam escravos por quê? Por que que eles eram escravos? Porque escravizaram, porque senão a lei de Deus não tem o menor sentido. Então, quem escraviza será escravizado. E, normalmente, o escravo que sofre a ação dos senhores escravos, ele não lembra da vida em que ele escravizou. Então, é muito interessante quando a gente sugere ao mundo espiritual, aos espíritos mentores, né, que mostrem a ele alguma coisa sem falar que ele fez a mesma coisa. Ele tem que descobrir que fez a mesma coisa. Então, ele vai ver uma cena do passado dele que está arquivada nele. Todas as nossas vidas estão arquivadas em nós. Então, com a ação da mentoria, nós não sabemos fazer isso. Com a ação da mentoria, a gente vai pedir simplesmente para o espírito prestar atenção no que vai acontecer. E aí podem acontecer duas coisas. Ou ele vai ver na mente dele, ou ele vai ver fora da mente dele, como se fosse uma tela. Essa tela ectoplásmica é citada no livro Nos Domínios da Mediunidade. Tá? Eu não sei se eu explorei muito esse tema, mas isso é fundamental para a gente conseguir convencer um espírito empedernido que ele fez a mesma coisa. Mas, cuidado, nunca dizer a ele, antes que ele veja a cena, que ele fez a mesma coisa. A gente vai dizer assim, olha, nós vamos tentar mostrar a você alguma coisa que você não lembra. Ele às vezes esperneia, fala, mas eu lembro de tudo, eles fizeram mal para mim, tudo bem, mas preste atenção que algum detalhe que você não lembra. Não fazer referência à reencarnação anterior dele. Ele vai perceber. Então, é natural que ele assista alguma coisa, exatamente o que os mentores querem que ele assista, em que ele fez a mesma coisa. E aí acontece uma coisa curiosa. Ele vê uma cena do passado dele oprimindo escravos ou pessoas que ele escravizava, né? E ele não se reconhece. É muito comum ele dizer assim, nossa, isso aí não é comigo, isso é outra época. Só que como aquilo está arquivado nele, se a gente insistir, não presta atenção, veja que há uma personagem principal nessa história. Preste atenção. E aí, quase sempre, a gente tem sucesso. Às vezes não tem, mas quase sempre a gente tem sucesso, porque ele vai se reconhecer no jeito que ele tinha. Como é muito difícil a gente mudar, a gente percebe em nós, né? Mudar características que são negativas é muito difícil, precisa prestar muita atenção. Então, ele vai perceber nele exatamente aquilo que ele fazia e que depois ele sofreu. Então, nenhum sofredor que se julga ferido e começa a ferir o outro, nenhum não fez a mesma coisa. Não tem saída. Sempre fez alguma coisa, porque se o sujeito sofrer por coisa que não fez, a lei de Deus não funciona. Não funciona. Então é isso. Eu não sei se vocês querem conversar mais sobre o assunto, mas eu queria chamar a atenção disso. Como é que a gente faz? É uma das técnicas. Eu vou relacionar todas as técnicas para vocês. Aliás, é procedimento, não é técnica, é procedimento. Você usa quando precisa. Então, esse procedimento chama ou tela mental ou tela ectoplásmica. Claro que você não vai falar assim, nós vamos mostrar para você uma tela ectoplásmica. Ele nem sabe o que é isso, não tem a menor ideia disso. A gente simplesmente vai dizer que ele vai ver alguma coisa que ele não lembra. Dúvidas? Mas eu tenho. Você pede inconscientemente para o mentor mostrar isso para ele, é isso? Não, eu digo a ele que ele vai ver uma coisa que ele não lembra. Mas como que eu tenho certeza que ele vai ver? Então, você precisa confiar na mentoria. Não, então, isso que eu estou falando. Aí você pede... Não, eu não vou falar assim, mentor, mostra para ele o que ele fez. Não, eu simplesmente digo, olha, preste atenção no que você vai ver. Isso já é um pedido à mentoria. Ok. Você não deve, eu não sei se você lembra desse detalhe,
nós não devemos, a gente pode, mas nós não devemos deixar o espírito que nós estamos atendendo saber que tem mais gente no processo ajudando. Ele tem que descobrir devagarinho. O esclarecedor é que manda, é ele que está coordenando a ação, não é ele que faz isso, por exemplo. A tela mental, a tela ectoplásmica, eu não tenho a menor ideia de como é que faz, mas eu sei que os espíritos fazem. Onde é que está escrito isso? Está escrito no livro Nos Domínios da Mediunidade. Eu vou mostrar a ceninha para vocês, que eu ainda tenho aqui, do livro, que mostra exatamente isso, o Libório. Infelizmente, eu não pude compartilhar filme com vocês, porque isso vai ficar no YouTube, se tiver filme, derruba na hora, né? Então, deixa eu compartilhar a tela aqui para vocês verem 2 episódios. Uma com condensador ectoplásmico. Opa! Uma com condensador ectoplásmico e a outra com tela mental. Não, as duas com condensador ectoplásmico, tá? Isso está no livro Memórias no Suicida. Esse desenhozinho aqui do hominho com o sinalzinho de onda aqui, é que é um procedimento feito pelo mundo espiritual. Nós não temos a menor ação sobre isso. Então, lá no mundo espiritual, por exemplo, eles colocam lá um aparelho na cabeça do sujeito, um projetor multimídia, que o desenhista fez desse jeito, para mostrar para o suicida que ele teve um monte de alertas para não se suicidar, para ele não alegar que ele não teve ajuda. Então, isso é retratado no livro Memórias do Suicida. Então, esses suicidas aqui estão na vida espiritual assistindo a sua vida, como é que eles chegaram ao suicídio. E aqui só tem uma cena, a cena em que ele faz o ato final e se desprende, então, do corpo. Alguns suicidas não têm, em função da materialidade, da densidade de perispírito, não têm condições de assistir às cenas deles lá na vida espiritual. É preciso usar fluidos dos encarnados. Então, a Ivone do Amaral Pereira conta que alguns suicidas foram trazidos à Terra e eles usavam uma tela menor aqui, tá vendo? O desenhista fez desse jeito, né? Mas hoje a gente entende perfeitamente que é uma tela baseada nos nossos tablets, né? A gente sabe disso, né? Uma televisão fininha, né? Em que a imagem que o sujeito tem na sua memória pode ser projetada na tela, com a ajuda de mentoria, né? Alguém faz assim, mas não tem nenhum fiozinho ligando a mente do espírito. Vocês estão vendo aqui, a minha seta, vocês estão vendo a seta aqui? Uhum. Então, esse é um espírito retalhado, ele se atirou na linha do trem. Então, o perispírito fica muito desorganizado. Então, ele acha que os papéis que estavam à mesa, é por isso que a gente não deixa ou não deve deixar papel em cima da mesa, na reunião mediúnica, nenhum livro, nada, nem toalha para ela não escorregar e a gente tem que ficar arrumando. Uma mesa com uma fórmica, alguma coisa assim, lisa, sem nada, né? Sem caneta, sem papel. Faz a leitura com o livro, tal. Se todo mundo tiver um livro na mão, na preparação, não tem problema, mas antes de começar a reunião, tira tudo. O retalhado está achando que pedaços do corpo dele são as folhas de papel. Então, a médium está reagindo como se fosse um espírito, pegando um pedaço do corpo para colar nele. E aqui está uma tela pequena, mas ela funciona com a densidade dos fluidos encarnados, então ele consegue enxergar. Ele não enxergava isso na vida espiritual, foi trazido à Terra, e lá no grupo onde a Ivone do Amaral Pereira trabalhava, eles eram atendidos. E vocês não estão vendo nenhum fiozinho. Por quê? Porque a conexão é Wi-Fi. Agora a gente entende o que significa Wi-Fi. Muito bem. A outra história do condensador ectoplásmico está no livro Nos Domínios da Mediunidade. Então, esse aqui, que está ligado à mente da médium, né? Esse é o Libório. Esse aqui é o esclarecedor, né? Ele tem a contribuição do dirigente espiritual, que ajuda todos, né? Mas aqui está ajudando particularmente o dirigente, que é o esclarecedor e dirigente também. E lá pelas tantas, eu não vou contar toda a história, porque hoje a gente vai mudar de tema, os espíritos decidem mostrar a cena em que ele
fez aquilo que não devia. Foi interessante porque o esclarecedor nem solicitou. Ele nem solicitou. De repente, ele começou a ver a cena. E o esclarecedor intuiu que estavam mostrando a cena para ele. Vocês estão vendo aqui na cena, numa tela, ele, o Libório, encarnado, aqui ele está desencarnado, se comunicando. E a mãe. Foi um período de carnaval, uma sexta-feira de carnaval, eles eram pobres e a mãe sabia do filho que tinha, então ela escondia o dinheiro dele. Mas como ela estava acamada no carnaval, ela tinha que tomar remédio e não tinha. Então ela teve que informar o filho onde ela guardava o remédio. E ao fazer isso, ele pegou o dinheiro e foi embora. Voltou do carnaval, chegou bêbado, não ligou para a mãe, nem procurou a mãe, e foi tomar banho naquele chuveiro a gás que tinha que acender o piloto com fósforo. Né? E bêbado, não ligou direito, mas deixou o gás aberto e caiu na cama de sono, bêbado, e acabou morrendo por intoxicação do gás. O livro não fala o que aconteceu com a mãe dele. E é engraçado porque ele sabia que era culpado de alguma coisa, mas não lembrava. Ele sabia, ele tinha dentro dele isso. E nessa cena ele assiste o que ele fez. Ele não está perturbando ninguém, ele não é obsessor de ninguém aqui. Tá? Mas é o uso da tal tela ectoplásmica. Essa aqui é uma tela fora dele. Aquelas duas que eu mostrei também são telas fora. Quando é que a tela é fora? Quando é que a tela é dentro da mente dele? Depende da situação. Se for uma cena muito difícil, é uma tela ectoplásmica. Para quê? Para o médium não ver. Se o médium pode assistir sem problema, aí é na mente dele. E aí, normalmente, o médium pode captar a tela na mente. Né? Então, quando é que os espíritos usam uma ou outra? Eu não me interesso quando eles usam uma ou outra. Eu só sei que é possível usar esse recurso para impactar o espírito quando ele fica muito renitente, né? Reclamando que ele que sofreu, ele nunca fez nada para ninguém. Porque ele é escravo, era humilde, era pobre. Acontece que ele só lembra da encarnação última. Ele não lembra das outras. Então, a lei é clara. Quem é senhor de escravos e humilha os escravos, maltrata os escravos, de alguma forma, vai ficar escravizado. De alguma forma. Então, não tem sofrimento grátis. Dúvida? Eu tenho um filme muito interessante, que vocês devem ter assistido, O Filme dos Espíritos, que mostra aquele ator que fez o Chico, Nelson Xavier, esclarecendo um espírito perturbador. E aí a gente... E eles vão usar a tela mental. E aparece no filme a tela que o espírito está vendo. Né? Infelizmente, eu não posso mostrar. Américo. Mas, se vocês quiserem, um dia, a gente não grava, não deixa gravado, e mostro a vocês os filmes para vocês verem. Daqui, eu mostro os filmes, não vai ficar gravado, para vocês entenderem isso aí. Aliás, a próxima reunião a gente poderia fazer isso. Passar alguns filminhos, a gente recorda alguns procedimentos e assiste o procedimento. Boa sugestão. Fala, Rosana. Maria. Américo, o filme, o Livro dos Espíritos, é um filme feito pela FEAL? Se for, nós temos esse filme, até com... Isso, com exatamente, legenda. é do André Moroso, né? A direção do André é. Moroso e do Michel Dobré. Isso, é só assistir a cena em que o Nelson Xavier está esclarecendo numa reunião mediúnica. Eles esclarecem em cadeiras, sentados um de frente para o outro, e ali tem coisas interessantes, algumas coisas que o esclarecedor fala e que não é adequado. Fala, Rosana. Eu não sei, Maria, eu sugeriria que, já que nós temos esse grupo que está aqui, está comprometido, não está comprometido com o Sol e Tem Tempo, nós parássemos essa filmagem e assistisse o filme. E depois voltaria a filmagem novamente. E os outros que vão assistir Você não precisa parar, você só precisa pausar. Pausa. Pausa.
não para, porque senão depois você tem que esperar ele gravar para pegar de novo. Então, você tem que pausar. Quando você passa aqui na região onde grava, existe pausa. Acessa o pausa, Maria. Isso. Maria, você concorda de botar na pausa e nós assistirmos para ser proveitoso para todos que estão aqui? Assim a gente vai poder interagir mais? Sim. Ótimo, então perfeito. Obrigada, Agora, você disse para a gente ver agora? Agora. Eu mostro o filme. Américo, você está como... O roster, posso fazer isso? Eu acho que pode. Eu estou aqui olhando, mas eu não estou... Aqui não está aparecendo a opção pausar para mim, só tem a opção gravar. Às vezes você está configurado, né? Espera aí, vê se a Rosana é co-host também. Rosana, vê se você consegue pausar. Deixa eu ver se eu pauso. Maria, você me colocou como hoster? Tá, como co-host, tá. Eu estou olhando aqui embaixo, mas não estou vendo a possibilidade. Não, aqui só tem para mim stop vídeo, mas não eu acho que tem que estar configurado no Zoom. Eu não sei assim fazer de última hora, eu não sei como é que é, não. Se alguém aqui souber e quiser explicar. Eu acho que não tem problema de configuração, não, porque eu já configurei Zoom e não tem essa opção. Ela está disponível exatamente para quem... Peraí. Eu acho que já sei. Eu clico aqui no... Não, peraí. Naqueles 2 tracinhos verticais, que nem tem na televisão. Eu acho que é isso, é isso aqui. Bom, vocês viram algumas coisas convenientes e inconvenientes ditas pelo esclarecedor. Começou ele dizendo que meu amigo, chamou o espírito de meu amigo. Não faça isso. Senão vai ouvir isso aí que ele ouviu. Não sou teu amigo, não te conheço. Então, esse tipo de coisa a gente já viu que a gente não deve usar. Quanto menos falar de amizade, sou teu irmão, em Jesus, em Deus, nada disso. Esquece esse negócio. Então, ele sugere, vocês viram que ele sugeriu de uma maneira interessante? Será que isso não começou lá atrás? Ele não falou em outra vida. Onde é que começou isso? Quando me abortaram, porque ele foi abortado, o pai dele estava aí na reunião, aquele sujeito de blusa azul, e a mãe morreu depois que abortou. Teve complicações eu não sei, pode chamar pós-parto ou pós-aborto, né? Porque ele influenciou, e a mãe acabou morrendo por isso. E agora ele queria matar o pai também, estava perturbando o pai. Aí o pai buscou ajuda na doutrina espírita, e o espírito foi esclarecido com o quê? Com o que ele fez na vida passada. Ele fez coisa semelhante também, ele matou também. Então, não pode reclamar. Né? Eu queria chamar a atenção para a tranquilidade dessa cena, quando se está nessa reunião, na qual a serenidade do médium, ele não altera a voz, o tom de voz é muito tranquilo. Os médios Picotou aí, Rosana. Um convite que nós fazemos a todos, não ter medo. Voltou agora. Voltou. O convite, essa é uma cena muito legal, o convite que nós fazemos a estarmos ali confiantes em Jesus sempre, e não ter medo, orando sempre, porque Ele está presente, sim, através dos benfeitores espirituais. Toda reunião séria tem espíritos sérios trabalhando, então a gente não precisa se preocupar, eles sabem o que fazer. Se a gente souber oferecer algum recurso a mais, sabendo, por exemplo, que existe essa possibilidade de mostrar a vida anterior por espírito que está reclamando que sofreu, é muito interessante. Mas eu chamo a atenção para o detalhe. O esclarecedor perguntou, quando é que começou isso? Quando me abortaram, disse ele. Será que não foi antes? E também não disse o quê? Isso é uma sugestão para a mentoria, mostrar a ele onde começou essa história. E foi na encarnação imediatamente anterior. Ele matou aquele que ia ser o pai dele agora, né? E porque havia essa rixa entre eles, eles acabaram abortando o sujeito que tentou reencarnar e não conseguiu. E aí ele se revoltou contra os pais.
Então, isso é uma técnica fundamental quando o espírito é muito renitente. Ele precisa ser atingido no coração, não aqui. Ele precisa ser atingido aqui. Quando ele viu a cena, ele viu que ele matou, ele desmonta. Ele desmonta. Dúvida? Marise? É complicado. Você Não, mas acho que eu não tenho médium ou é dúvida, não. esclarecedora? É médium falante ou esclarecedora? Esclarecedora. Esclarecedora. Não, Tá. sou esclarecedora. Mas confia que isso você precisa começar a usar. Quando é que você vai usar? Quando o Espírito diz que ele que sofreu e ele não fez nada de errado. Ora, se ele não fez nada de errado, foi naquela encarnação que ele sofreu. Então, não tem sentido ele sofrer uma coisa que ele não deu origem. A origem está em outra vida. Capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Se eu não tenho a causa das minhas dificuldades hoje, nessa vida, é porque elas são de outra. Sem a dúvida. Né? Nós temos uma palestra gravada no canal do YouTube do Mãos Unidas, por sinal, foi a última do mês de abril, Ana Maria de Nigres. Como ela contou a história dela, eu fico aqui à vontade, porque está lá disponível. Eu vou falar de uma coisa que ela abriu para todos, né? É a história dela. Então, ela nasceu com mediunidade, não sabia o que era aquilo, então via espírito com facilidade, a família achava que era ela louca, né? E ela tinha alguns insights de ter estado na Inglaterra, né? Ela chegou até a prever que a princesa Diana estava grávida. No dia seguinte, ela fala para o marido que sentiu que a princesa Diana estava grávida, e ele fala, você é doida, mulher. Né? Naquela época não tinha internet, as notícias chegavam 2 dias depois. Né? E, de fato, 2 dias depois, a Diana anuncia que ela estava grávida. Então, ela tem uma ligação muito grande com a Inglaterra. E, nessa vida, ela queria... Tudo que ela não queria era ser dentista. Tudo que ela não queria. E ela fez o quê? Odontologia. Ela contando isso, é uma coisa fantástica. E aí ela vai contar para a gente por quê. Por quê? Eu vou pedir para vocês assistirem a palestra, senão eu vou perder muito tempo aqui com vocês. Mas é muito interessante. Por que ela teve que consertar a boca de muita gente? Depois vocês assistam. E ela tinha uma coisa muito interessante também. Como ela era médium de efeitos físicos, ela não dava anestesia. Então, o tratamento com ela ficava mais barato. E mais dolorido. Os espíritos, era a energia dela. Então, ela percebeu isso quando começou a fazer cirurgia bucal e ela não dava anestesia. E os pacientes adoravam, né? Porque, afinal de contas, a anestesia é meio ruim. Todo mundo sabe disso. Américo, se você Então, puder, vejam lá no canal para da... a gente o link. Vou passar já, porque senão eu vou esquecer. Tá, aí a gente vê aqui no chat. Eu vou passar o canal do YouTube. Você entra no canal. Certo. Associação Espírita Mãos Unidas, tá? Então a gente acha. Américo, eu tenho uma pergunta. Diga. Quando uma pessoa tem essa perseguição de um espírito, né, que no trabalho mediúnico, ele, vamos dizer assim, esse espírito foi ajudado nessa reunião, né? Essa pessoa que cometeu esse crime, vamos dizer, contra esse espírito que o assedia, né, o atenta, vamos dizer, na vida, essa pessoa, mesmo esse espírito já tendo sido ajudado, já tendo sido acalmado, levado para um lugar que ele seja renovado, né, todas as suas energias e os seus sentimentos, mesmo assim, essa pessoa que cometeu esse crime, ele ainda vai continuar pagando o crime que ele fez com esse espírito? Então,
No livro Céu e Inferno, Kardec faz um longo arrazoado com 30 e poucas observações muito interessantes. Como é que chama? Ele tem um nome que eu não estou lembrando agora. Não estou lembrando. Mas o Kardec diz o seguinte: para uma pessoa que cometeu alguma coisa errada, ela vai ter que passar por 3 etapas. Primeira etapa, ela precisa reconhecer o erro, porque senão ela não vai passar pela consequência do erro. Mas isso ainda está encarnado, a pessoa, é? Não, pode estar desencarnado também. Eu também. Em algum instante, ele precisa acionar o mecanismo do remorso ou da culpa. Esse mecanismo é fundamental. Ele reconhecer que ele fez coisa errada. Tá? Depois, segundo processo, ele tem que passar por aquilo que ele fez para o outro, porque é o melhor jeito de aprender. Então, se ele fez aquilo encarnado, quando ele encarnar de novo, caso a consciência esteja despertada, ele vai passar pelas mesmas consequências que ele produziu no outro. Que é para quê? Castigo? Não, é para aprender. Processo educativo. Se eu tirar dinheiro da sua conta, Sônia, se eu roubar dinheiro da sua conta, eu não vou sentir nada. Eu vou achar ótimo. Eu roubei a Sônia, né? Quem vai sentir é você. Agora, quando alguém tirar dinheiro da minha conta, opa, que negócio é esse? Aí eu vou sentir. É o melhor jeito de aprender. Passar pelo que eu fiz o outro passar. Então, e finalmente o terceiro passo. É Código Penal da Vida Futura. Leiam lá no livro Céu e Inferno. Passar pelo que eu fiz para o outro e, finalmente, reparar o que eu fiz para o outro. São 3 etapas. E, às vezes, por exemplo, não dá para fazer as 2 últimas etapas na mesma encarnação. Por exemplo, se eu criei uma deficiência mental numa pessoa, dando-lhe um tiro, e o sujeito sobreviveu, ficou lá na cadeira de roda, ficou em cama, um monte de tempo, eu vou passar por isso também. Então, eu não vou conseguir fazer a reparação na mesma encarnação, tem que fazer a reparação depois. Mas tem coisas que a gente pode reparar na mesma encarnação, né? Então, esses são detalhes interessantes. Mas são sempre 3 passos no Código Penal da Vida Futura. E o Kardec faz um arrazoado fantástico, né? Ele dá 35, se não me engano, 35 orientações a respeito disso aí. Eu recomendo você ler. Okay. Livro Céu e Inferno. Sim, nós estamos estudando no nosso... Legal. Então, estamos estudando esse livro, maravilha. Aí. Boa. Então, a resposta está lá, no detalhe. O Kardec faz no detalhe. Maravilha, maravilha. Muito bem, podemos passar para espíritos em crise? Pode. Vamos lá? Espírito em crise é relativamente fácil. Então, vamos lá. Vou compartilhar aqui com vocês. Tem filme também, se vocês quiserem dar uma interrompida aí, a gente mostra, porque com filme é muito mais interessante. Essa seria a parte... Opa, não compartilhei. Pera lá. Só diz quando você quer que a gente coloque para suspender a... Espera um pouquinho. Pausa. Espera chegar o filme. Tá. Tem uma parte teórica aqui ainda. Então, vamos lá. Nós já vimos fases de esclarecimento, espíritos minimamente necessitados, espíritos perturbadores, agora espíritos em crise. Ainda falta aqui espíritos que não podem falar. Eu acho que com essa redução de tempo, a gente não pode entrar muito em detalhe e tudo, mas eu vou dar um mínimo de informação. Então, o que é um espírito em crise? Não tem recepção, nem aquela muito simples, oi, olá, então, e aí, não tem. Por quê? Porque o histórico da pessoa é o histórico de crise, e só, não tem outro histórico, né? Como é que eu percebo um histórico de crise? Ou melhor, como é que eu resolvo? Eu tenho que atender aquela crise que ele tem, o centro de interesse, ele quer sair daquilo, né? Então, eu não sei se vocês já ouviram falar que alguns esclarecedores gostam de dizer para o espírito que ele já saiu daquilo. Ele está repetindo na mente uma coisa que não tem mais, né? Aí eu peço, então, para quem faz isso, fazer a seguinte conta. Quanto tempo demora para o espírito que está em crise
sair da crise, né? Então, marca no cronômetro aí. Então, para o médium, é uma eternidade, porque ele está passando mal, sentindo o medo do espírito que está em crise, né? E não sai daquilo. Então, eu dou um exemplo aqui, e agora eu vou pedir a Maria que pause a gravação para eu vou mostrar um trechinho, uma desencarnação em alto mar. O filme não mostra que ele morreu, não é, ele continua vivo, o garoto vai continuar vivo. Mas eu usei essa cena para mostrar o que significa alguém em crise. Tá? Então, imagine que o espírito comece dizendo assim, quando chega perto do médico: socorro, eu vou morrer afogado, socorro, eu vou morrer, socorro. Ele está em crise. Aí você fica falando para ele: não, meu irmão, você já morreu. Você já passou por isso. E ele continua: socorro, eu vou morrer. Porque ele não ouve. Imagine ele repetindo na mente, N vezes, o sofrimento que é passar por uma morte traumática. Tá? Isso pode acontecer com um afogamento em alto mar, uma tempestade, pode acontecer com um sujeito que está morrendo no incêndio. Socorro, eu estou pegando fogo. Socorro, eu pego fogo. Né? Ou então ele está caindo de uma altura. Socorro, eu estou caindo, eu vou morrer. E é interessante que esses espíritos em crise, eles param de falar e depois repetem a mesma coisa. É como se a mente desse uma acalmada e depois eles repetem aquilo. Né? Então, eu vou contar uma história de um espírito que eu atendi em crise, que era mais ou menos assim. Lá vem a onda. Lá vem a onda. Eu vou morrer. Aí ele parava e eu quieto. Por quê? Por que eu fico quieto? Para ver se vem uma outra informação. Né? Porque ele só falou em onda e que ia morrer. Eu não sei se essa onda é no rio, se é a onda no mar. É claro que eu cheguei à conclusão que era no mar, porque onda grande é mais em mar do que no rio. Né? No rio é pequena a onda. E aí, logo depois ele volta. Socorro, lá vem a onda, eu vou morrer. Aí ele para de novo. E nos seminários as pessoas perguntam: mas por que você não fala logo na primeira vez que vai ajudar? Eu falei: não, é exatamente por isso. Eu quero ver se vem alguma outra informação para eu tentar entender a história. Até porque ele já morreu. Ele não vai morrer de novo. Ele já morreu. Bom, então, aí eu comecei a atender e disse assim: olha, eu estou aqui, eu vim salvar você. Aí o espírito tinha uma certa lucidez, apesar do desespero, ele diz assim: vão morrer os dois. Aí eu disse a ele: não, mas eu estou amarrado a um navio. E como ele não falou nada, eu vim te salvar, eu vou segurar firme em você. Me avise quando você sentir que você está sendo segurado firme. E ele não responde, porque está aflito, né? Aí eu insisto: olha, eu vou salvar você, vou segurar você. Está sentindo que eu segurei você? Atenção, você precisa falar isso como quem está na crise junto com ele. Porque você fala assim: meu irmão, Jesus me mandou aqui para buscar você e te salvar. Ele já sabe que morreu. Então, você salva o sujeito. Né? Então, quando ele diz para mim: estou seguro, tá bem, agora eu vou fazer um sinal e vamos ser arrastados até o navio. Presta atenção no que vai acontecer. Está prestando atenção? Estamos sendo puxados? Sim, estamos. Repare que isso é tudo virtual, hein? Que os espíritos estão fazendo que ele sinta que ele está seguro, não pelos meus braços, pelo amor de Deus, não abrace o médium para segurá-lo. Um espírito de densidade perispiritual igual à densidade do perispírito dele vai abraçá-lo, ele vai sentir firmeza para sair do looping mental que ele está. E quase sempre o esforço despendido é tão grande nisso, né? Ele está tão cansado de repetir isso na mente, que está exausto. Quase sempre quando você fala: está bem aqui? Estamos salvos. Sim, você está salvo. Você só não diz que lado que ele está. Ninguém morre, todo mundo vive. Então você diz a ele que está salvo, você não fala que lado que ele está agora.
está salvo. É mentira? Não, é verdade, ele está salvo do trauma. E quase sempre ele não tem mais nada a falar. A gente pergunta, se quer dizer alguma coisa? Não, estou cansado, acho que eu vou dormir. Pronto, está resolvido o problema. Você tem que tirar o sujeito da crise. Tá? Isso vale para quem está sendo queimado, para quem está caindo, para quem está afundando. Tá? É simples assim. Quer dizer, não é tão simples assim. Enquanto a gente não sabe fazer isso, eu sofria muito, porque eu não sabia o que fazer. Mas de tanto testar, né? E eu posso agradecer aos céus porque eu tive médiuns fantásticos, 34 anos com médiuns fantásticos. Então, eu aprendi muito com eles. A gente recebia todo tipo de espírito, de zoantropo até esses que estão em crise, de um jeito incrível. Então, eu aprendi com os médiuns. Interessante. Quando eu atendia, eu perguntava depois da reunião, olha, como é que foi o atendimento? Ah, não foi bom, não, Américo. Eu fiquei mal. O espírito não saiu convencido, não. Ou seja, trata de melhorar esse Américo. Então, é um processo. Isso não se adquire de uma hora para outra. Isso é um processo. Américo. Diga. Marise, de novo. Vamos lá. Quando, assim, a gente teve um caso de um espírito que veio, a médium, a iniciante, lá também não sabe direito como se manifestar, e assim a pessoa só dizia assim, eu estou com muito frio, eu estou com muito frio, eu estou com muito frio, e chorava. E eu falei, caramba, e agora eu faço o quê? Aí eu fiquei realmente perdida, porque eu também sou iniciante, Então, mas se alguém te dissesse, encarnada, que está com frio, se estivesse do lado dela, o que você diria para ela? Pelo que ela precisa. Não, eu falei para ela, assim, eu sem saber de nada, eu falei para ela, eu falei, você olha bem aí do seu lado, vê se não tem alguma coisa que te aquece, né? Você não pode tomar alguma coisa mais quentinha, vai sentindo que seu corpo está esquentando, né? Foi o que eu inventei na hora lá e falei para ela. Como isso depende da visão dela, os espíritos podem melhorar a percepção para ela ver, mas o ideal é que você vá direto ao ponto, né? Olha, nós vamos cobrir você, presta atenção e me diga se você sente alguma coisa. Ah, eu estou com frio ainda, então espera um pouquinho. Porque os espíritos não precisam cobrir a pessoa com cobertor para ela ser aquecida. Eles fazem isso fluidicamente. Né? Podem até colocar alguma coisa sobre ela para ela perceber que ela é espírito, não sabe que é espírito desencarnado. Então, deixe-a desse jeito, né? Informe-a. Nós vamos aquecer você, preste atenção, me avise quando estiver melhorando a temperatura. Fique esperando. É isso. E aí? De vez em quando você monitora. Como é que está aí? Está frio ainda? Tá. Mas você estava sentindo de 0 a 10 e frio 10. Quanto é que você está sentindo agora? Uns 7. Tá bom, então espera mais um pouquinho para melhorar. Ok. Dali a pouco você monitora. E agora? De 0 a 7, quanto é que está o frio agora? Está 2. Então, estou bem. Está aquecido, então. Melhorou. Você tem mais alguma necessidade? Aí, dependendo da necessidade, você encaminha. Por exemplo, a pessoa pode dizer assim, eu moro na rua, eu não tenho para onde ir. Nós temos um lugar aqui, vamos acomodar você. Vamos mostrar a você com esse lugar. Preste atenção. Você está vendo o quê? Estou vendo uma cama. Gostou do lugar? Gostei muito. Então, você vai descansar agora. Quando acordar, estará melhor. Ok. E o frio não é propriamente uma crise, né? Porque a pessoa diz que está sentindo frio, mas ela não tem um trauma, né? Está muito frio, mas, enfim, é um sofrimento, na realidade. Sim. Sempre considerando que a mentoria faz a maior parte. Tanto é que eles nos deixam só 10, 15 minutos para fazer esse serviço. Se a gente fizer errado, eles corrigem. A gente não pode comprometer o atendimento, espantar o espírito, que não é dar errado. Eu contei para vocês aquela história daquela protestante, que era uma senhorinha, né, que não sabia que tinha morrido,
Mas ela conversou bem com a esclarecedora foi muito gentil, muito delicada, ela gostou da esclarecedora. No finzinho, antes de encaminhar, a senhorinha perguntou, mas que lugar é esse? E, inadvertidamente, já sabia disso, mas esqueceu. Ela já sabia disso, esqueceu e falou, aqui é um centro espírita. Nossa, coisa do demo, estou sendo enganada aqui. Pronto, depois tudo que ela falou, tentou corrigir, não adiantou nada. Por quê? Porque ela falou uma coisa que a outra não aceita. Então, não se fala de religião, exatamente para não dar essa confusão. Então, vamos concluir aqui até a teoria dessa parte, né, dos espíritos em crise. Então, vamos lá. Então, a proposta é atender o centro de interesse do espírito. E esse X aí é o exemplo que eu dei, os exemplos que nós demos. Então, você tem que atender o centro de interesse. Qual é o centro de interesse de um espírito que está sofrendo um processo desse? É sair do processo de crise. Então, esse é o centro de interesse. Você nem precisa perguntar o que você quer. Não, ele diz o que ele quer, né? Está pedindo socorro. Então, você tem que entrar na história e na cena, como se você estivesse junto com ele. Ficar dizendo a ele que ele já morreu, que ele já passou, não dá certo, mas demora mais tempo. Enquanto isso, o desespero atinge duas pessoas, o espírito que está se comunicando e o médium que está recebendo o espírito. Diz que ele está salvo? Diz. Ah, mas ele não está salvo, ele morreu. Não, ninguém morre, todo mundo vive. Você só não diz o lado que ele está. Então, garanta a ele que ele está salvo. Está salvo. Né? Usar a técnica de transferência, ou seja, o espírito que tem que dizer se ele melhorou, se ele conseguiu ver que saiu do lugar, se o frio melhorou, se está mais quentinho, se ele parou de cair, se ele parou de pegar fogo. Né? É o espírito que tem que dizer. E a técnica da ambientação, que é uma construção temporária, é o lugar onde ele vai ficar. Às vezes até o próprio centro espírita tem lá uma ambientação física para ele deitar, dormir, descansar e tal. Né? E às vezes, por exemplo, aquele navio não era um navio. Certamente os espíritos moldaram ali um convés, né? Para ele ter certeza que estava sendo colocado numa maca ali no convés, estava salvo, saiu do mar, pronto, estou no navio, por mais que ele balance, está salvo. Né? Aqui tem uma história do Clementino, no livro Domínios da Mediunidade, onde ele mentaliza uma cena para projetar na visão do médium. É o fim da reunião, não tem comunicação nenhuma, o mentor da reunião, ele simplesmente monta essa imagem na mente e tem aí uma escola no fundo, em segundo plano, e em primeiro plano existe um rio ou um lago em que as pessoas estão se banhando. E aí ele projeta isso para todos os médiuns ostensivos da casa, todos os médiuns falantes. Um não pega nada. E outras duas médiuns pegam cada um metade da cena. Então, uma médium enxerga a escola. Por que a escola foi mostrada? Porque era um dos objetivos daquele grupo espírita, fundar uma escola para crianças. Né? E a outra parte, a do que eles estavam se banhando, como se estivessem em trabalho de cura, era justamente um trabalho de tratamento fluidoterápico que eles queriam fazer. Então, um médium não enxergou absolutamente nada. E duas médiuns enxergaram metade da cena. Apesar da cena ter sido montada de uma vez só, como essa que está sendo aí mostrada, cada médium captou de um jeito. Né? Esse é o Clementino, o mentor daquela reunião mediúnica que o André visita. Então, essas são as técnicas que a gente usou, né? Que são procedimentos, na realidade, propostas. Né? E na hora de encaminhar, quase sempre o espírito em crise fica cansado, então você deixa ele dormir, ele encaminha para a sonoterapia. Né? E sempre é bom dizer que ele vai ter alguém ao lado, quando ele acordar, se precisar, ele pode pedir o que ele precisar.
Então, ele vai ter um acompanhante. Isso é bom a gente dizer na hora de encaminhar. Faz prece. Pede para agradecer. E aí, o que vocês acham? Faz prece. Hein? Agradece aí, ó. Sim ou não? Acho que não, Américo, porque você não sabe se o espírito tem o costume de fazer a prece, se ele vai, se não vai acontecer o mesmo que aconteceu com a senhorinha que quando descobriu que era do centro espírita se assustou, né? Isso. Vou fazer a pergunta de outro jeito. Jesus pedia para que aqueles que ele curava para agradecer? Nunca fez isso. Porque quando você pede, o outro se sente obrigado a fazer. E é por isso que muitos espíritos que foram atendidos na reunião mediúnica voltam algum tempo depois para dizer assim, olha, na faixa da mentoria, na última comunicação, hoje eu vim agradecer vocês. Eu fui atendido aqui nesta casa. Muito obrigado ao grupo. Então, pedir para agradecer é chover no molhado. A gente não sabe da religião dele. A gente está fazendo um atendimento religioso. A gente já recomendou não fazer atendimento religioso, precisa atender todo mundo. É diferente quando o sujeito vai ao centro espírita, se ele vai ao centro espírita porque ele quer, ali tem uma religião. Né? Então, a gente vai atender de maneira religiosa. Agora, para atender um espírito qualquer, você tem que atender na situação que ele está. Né? Então, encerramos os espíritos em crise, vamos passar para os espíritos que não podem falar. Esse é o mais difícil. Já receberam espíritos que não podem falar? Já? Então, vamos lá. Essa foi a minha maior dificuldade, porque durante anos eu não sabia o que fazer. Anos. Então, vamos lá. Parte 5 aqui da nossa história. Falta só meia horinha hoje, então não sei se vai dar para ver muita coisa, mas vamos lá. Parte 5, justamente os espíritos que não podem falar. Né? Um deles é zoantropo. Ele perdeu a forma humana, ficou com forma humana no rosto, porque às vezes o zoantropo ele tem uma forma não humana nas pernas, por exemplo, né? Ou no tronco, ou nos braços, e aí ele consegue falar. Mas se ele não conseguir, e for zoantropo, ele tem uma deformação no rosto. Ou formou um bico de pássaro, ou formou um focinho de lobo, de urso, não sei. Né? Zoantropia é um fenômeno que a gente ficou sabendo no livro Libertação. Eu vou mostrar uma fotinho, o desenho daqui a pouco. Ele pode ser deficiente auditivo, e aí ele tem dificuldade de falar, porque ele não aprendeu a falar. Então, essa é uma coisa que pode acontecer. Ele pode ter tido uma doença na garganta, e que pode ter sido um câncer de garganta, e ele ficou um tempo sem falar aqui encarnado, desencarna e o problema repercute ainda no perispírito. Ele é levado, então, à reunião mediúnica para ver se melhora com a utilização dos fluidos mais densos aqui da carne. Né? Ele pode ser deficiente da fala, né? Pode ter alguma deficiência, não consegue falar. Pode ter sido enforcado, pode ter sido estrangulado, decapitado, língua cortada, afogado ou engasgado. Então, eu vou interromper aqui para fazer um mise-en-scène que eu acho sensacional. Quando a gente começou a estudar esse assunto, para relacionar todas as possibilidades do sujeito que não fala, do espírito que não consegue falar, eu falei assim, agora eu estou bom nesse negócio, eu não vou perder uma. Me lasquei totalmente. Então, o espírito começou falando mais ou menos desse jeito que eu vou dizer aqui para vocês. Aí eu não entendi, eu falei, eu já tinha a relação, né? Eu vou usar a minha relação. Eu fui usando na ordem. Você tem uma deficiência no rosto? Você é deficiente auditivo? Tem doença na garganta? Deficiente da fala? Foi enforcado? Decapitado?
Língua cortada, afogado, engasgado, Eu falei, o que aconteceu aqui? Aí a médium fazia assim, ó. O que é isso? Boca costurada. Boca costurada. Os espíritos tinham costurado a boca do perispírito desse jeito. Bem, aí nós estávamos com uma dificuldade brutal, que é para arrumar, vou compartilhar a tela com vocês aqui, que é para arrumar esse negócio aí, né? Porque imagine você relacionando 10 coisas, né? Como é que você vai fazer um sinal para cada... Tem que decorar 10 sinais. Então, nós ficamos pensando durante muito tempo como fazer isso. E nós vimos que entre a boca costurada existe a possibilidade dele também estar amordaçado e entubado, porque às vezes não consegue falar porque está amordaçado e também está entubado. Então, nós juntamos essas coisas e separamos em grupos. Então, vamos lá. Primeiro grupo, zoantropo. Esse aqui é bem específico quando ele tem deformação no rosto, tá? Depois, uma segunda linha de sinal que seria para esses deficientes aqui que estão com problema na fala, porque foram enforcados, enfim. Depois, o afogado engasgado, que às vezes o afogado ele consegue falar, socorro, estou afogando. Às vezes ele consegue falar. Então, ele tem a possibilidade de falar, ele fala, ainda que esteja engasgado. E boca costurada, amordaçada e entubada. O que a gente fez? A gente fez um sinal para cada um. Então, de 10 sinais, a gente passou a ter só 4. 4 sinais. Ô, Érico, como é que faz sinal? Eu vou explicar. Então, o sinal de zoantropo, a gente aqui tem o livro Libertação e a cena da transformação do perispírito da mulher que tinha matado o marido e 2 filhos em loba. Estão vendo aí? Uhum. Ela foi assumindo a sugestão hipnótica de loba, ajoelhou-se e depois, aos poucos, o perispírito foi transformando. Não foi na hora, assim, mas vai transformando devagarinho. Aqui eu gostaria de mostrar um zoantropo que todo mundo conhece, que é o do filme A Bela e a Fera, que é muito interessante para a gente entender o fenômeno da zoantropia. Dá para dar uma pausa aí, Maria? Sim. Então, nós assistimos um trechinho do filme A Bela e a Fera, da Disney, lançado em 1991, exatamente a cena em que a fera volta à forma humana. Esse é o zoantropo mais bonitinho da história. Então, reparem que, para atender o zoantropo, é preciso avisar o esclarecedor que ele tem uma deformação que seja no rosto. Tá? Depois a gente pode ver mais coisas a respeito disso, mas hoje acho que não vai dar tempo. Então, qual seria o sinal que a gente usa? A gente usa esse sinal aqui. Ó. Estão vendo aqui? Não partilhei, peraí. Sinal de garra. Se bem que o sujeito não fez um sinal de garra aí muito... Estão vendo o sinal de garra? Então, se o médium sente que é um zoantropo, é verdade que médiuns novatos têm dificuldade para fazer o sinal e entender o que está acontecendo. É por isso que isso é um processo. Né? Então, nós trabalhamos durante 33 anos com o mesmo grupo, era uma maravilha atender espírito, porque a gente confiava nos médiuns e elas eram, a maioria era mulher, só tinha um homem, eles eram simplesmente fantásticos. Então, zoantropo, uma garra. Por quê? Se tem bico, como é que tem garra? Não, o pássaro tem garra. Então, e se tem focinho? Então, tem garra também. Então, esse é um aviso. Mas eu tenho dificuldade de fazer o sinal. Isso é um treino. Incorporado, às vezes, o médium trava, pode acontecer. Então, se não fizer o sinal, aí quem se lasca? O médium, porque fica com aquele... o esclarecedor que não sabe o que fazer, e o espírito fica desesperado também. Então,
Ah, mas tem que combinar o sinal? Tem que combinar. Ah, mas tem que combinar com os espíritos? Não, tem que combinar com os médiuns encarnados. Se você receber um zoantropo, faz o sinal de garra. Por quê? Porque a conversa é diferente. Tá? Então, o espírito fez... Se o sinal não vem, eu não sei qual é o problema. Mas se é de garra, é zoantropo. Zoantropo e o rosto foi afetado. Ele está com focinho, está com bico, tem uma deformação qualquer no rosto. Então, você diz o seguinte para o espírito: olha, eu imagino que você queira voltar à sua forma humana. Então, nós vamos cuidar disso com você. Você pode não acreditar que isso é possível, mas nós vamos fazer um teste e você mesmo vai sentir. Sua deformação principal é no rosto. Então, nós vamos fazer o seguinte. Esse processo vai começar, você vai sentir que nós estamos mexendo em você. E eu preciso saber disso quando começa. Então, eu vou perguntar para você. Você vai responder com um sinal de cabeça, sim ou não. Você consegue mexer a cabeça? Quase sempre o sinal sonoro vem junto. Então, tá bom. Então, presta atenção. Começaram a mexer em você? E agora? Começaram? Então, agora presta atenção. Você vai sentir repuxar. Não deve doer, mas você sente alguma coisa que talvez incomode, mas nada grave, nada grave. Então, fique assim durante algum tempo, enquanto nós trabalhamos no seu rosto. Por que a gente usa o nós? Para que você, esclarecedor, seja incluído no processo, para que ele confie em você. Você, esclarecedor, sabe e deve saber que você não sabe fazer nada disso. Quem faz é mentoria. E eu não sei fazer como é que uma pessoa volta por ação fluídica à forma normal no rosto. Mas eu sei que isso é possível. E isso é possível graças aos fluidos densos da matéria densa aqui dos médiuns encarnados, que nessa hora os fluidos são extraídos, porque todo mundo na reunião, quando tem o zoantropo, se preocupa naquela hora. E o esclarecedor, mesmo que esteja havendo uma segunda incorporação em paralelo, conforme prevê o livro dos Desobsessão, a gente pode pedir para aquele médium especial, aquele espírito em especial, que os companheiros se atentem à doação de fluidos. Né? É só acionar o mecanismo da vontade. E vai monitorando. Né? Então, quando você vai perguntando, e aí? Mas o que você está... O que você não vai perguntar, o que ele sente, que ele não vai falar. Você está sentindo ainda que mexe em você? Então, é muito comum ele fazer isso aqui, ó. E às vezes eles fazem isso assim. O que é isso? Os pelos estão caindo. Os pelos estão caindo. E ele fica passando a mão no rosto. E aí você pergunta em um determinado instante, ainda estão mexendo em você? Então espera mais um pouquinho. Quando eles pararem, você precisa avisar. E agora, pararam? Sim. Aliás, pararam. Né? Aí você pergunta, você não quer dizer alguma coisa? Eu não consigo. Eu escutei o que você falou. Você falou, eu não consigo. Mas já está melhor. Daqui a algum tempo você falará melhor, sem problema nenhum. Então, basicamente, o atendimento ao zoantropo é desse jeito. Né? Às vezes tem problemas nos membros também. Então, você pode perguntar. Você tem deformações em outros lugares, não é? Presta atenção no que vai acontecer. E às vezes eles fazem isso aqui também no braço. Né? O que é isso? Os pelos estão caindo. Né? E às vezes eles ficam olhando assim a mão, né? Como se tivessem... O médium faz isso, fica olhando a mão, voltando ao normal. É muito interessante. Então, isso só vivendo uma experiência dessas, né? Não dá para falar muito aqui se vocês nunca viveram uma experiência de zoantropo. Alguém já teve uma experiência dessas? Fala, Rodrigo. Liga o microfone aí. Eu possuo um problema de voz, a gagueira, e uma parte do meu rosto é deformada, como você vê quando eu puxo assim, ó. Sim, agora eu estou percebendo.
a gagueira que trava eu. Isso eu nasci desde pequeno, desde que eu saí da barriga da minha mãe, eu tenho esse problema da minha voz e da gagueira. E por isso, agora que eu tô com 40 anos, eu comecei a descobrir o porquê que eu tive isso, ou qual o motivo de eu lutar contra isso. Eu perdi muitas oportunidades na minha vida porque eu perdi empregos, condições de empregos, coisas que eu gostaria de fazer na minha vida. E isso me atrapalhou muito profissionalmente, porque a- a- até hoje eu continuo na mesma coisa, eu não consigo arranjar empregos bons para se comunicar, até para conversar em holandês. Não, eu converso bem português e holandês, mas isso me atrapalha muito. Mas eu fiquei muito surpreso com o que você contou agora, com essa história da deformação pelo rosto. E eu tive isso quando eu era bebezinho. A minha mãe disse para mim, quando eu era bebezinho, eu tive essa deformação no meu rosto. Quando eu levanto, se você ver, eu levanto uma sobrancelha, ó, viu? Isso é diferente. Não é normal. Eu não É. vou consertar, botox, fazer isso, consertar, mexer no meu rosto. Eu me sinto bem com isso, mas e no passado, quando eu era criança, quando eu era adolescente, Sim, adolescente. mexeu, mexeu muito comigo para isso e conversar em público, porque às vezes a minha Língua. vem, puxa para fora, e às vezes eu sinto assim que Deus eu estou pagando muito aqui, mas é uma lição de vida, entendeu? Que Lição de vida. Meu Deus me deu isso como uma lição. E não é uma coisa ruim que eu tenho. Eu não sou, mas eu perdi muita oportunidade na minha vida, sim. Certo. Perdi muitos e bons empregos, mas e não é por isso que eu desisto e que eu quero me suicidar, que eu quero me matar, que eu tenho depressão. Perfeito. Mas, É isso aí. mas às vezes aproxima espíritos em mim que quer se matar. Por isso Ah, eu sim. estou com. Mas isso Resista a isso, resista até o fim, porque senão você pode criar um eu, outro problema na próxima vida. eu vejo que tem muito espíritos circulando que aproximam, especialmente quando usa álcool e bebe álcool ou drogas ou alguma coisa. Como assim? Esses espíritos adoram, eles atraem coisas assim. Por isso, eu rezo muito, eu oro muito, mas demorou muito para mim pôr os meus pés no chão até os meus 40 anos para entender o porquê desse problema meu. Entendeu? Mas agora eu comecei a entender, graças ao Espiritismo, graças ao que você está explicando para mim, algumas coisas. Eu estou montando um quebra-cabeça, entendeu? E é Deus, o nosso poderoso que dá para a gente essa lição, entendeu? A gente vem para esse planeta aqui para Aprender. aprender. É uma escola. E todo mundo aqui está aprendendo. Não é? Eu queria dizer, mas eu me identifiquei muito com o que você contou aí, muito interessante. E obrigado. Então, isso pode ter várias causas, né? É bom a gente não saber qual a causa, porque assim a gente fica mais tranquilo. Saber que existe a causa é bom, porque isso não é uma coisa gratuita, né? Mas é bom você dizer isso.
Ninguém descobriu nada de mim. E de vez em quando eu durmo, eu preciso balançar na cama e para ir dormir. Senão eu não consigo dormir. É uma coisa que desde criança, desde bebezinho, a minha mãe contou para mim que eu tinha esse problema. Mas Yeah. para mim agora, eu não me Você enfrenta bem. Tudo bem. afeta. Parabéns. Primeiro, os meus parabéns a você, porque está enfrentando uma dificuldade muito grande. Isso vai trazer grandes benefícios a você se você levar até o fim a presente encarnação. Mas, enfim, o que dá para depreender de tudo isso é que é possível atender espíritos com dificuldade de fala, né? Nós não vamos poder examinar todos os outros itens, porque já são 11h25, e daqui a 5 minutinhos nós temos que sair. Então, 5 minutinhos para a pergunta. Rosana levantou a mão, diga. Américo, eu gostaria de parabenizar, primeiramente, por todo esse trabalho que você fez conosco. Muito obrigada. E o Rodrigo, você faz parte de que grupo? Você pode entrar em contato com a gente? Eu não tenho teu telefone. Antes de você sair, antes de terminar, eu queria saber como é que eu entro em contato contigo. Tá bom? Rosana, deixa o seu telefone no chat e o Rodrigo anota. Deixa o telefone no chat. Vou botar no chat, no viu, chat. Rodrigo? Meu telefone. Eu marco aqui. Alguma dúvida? Carolina? Soninha? Olha, Marisa? eu vejo assim que nesses casos, assim, nos últimos casos que você colocou para nós, tem muita a reação do médium, né? Sobre falar, né? Ou até fazer gestos, essas coisas, porque engraçado que nesse congresso agora, que esses estudos que nós estamos falando, tem muitas coisas que me vêm quando nós fizemos os nossos trabalhos aqui, e aí eu fiquei pensando assim, porque geralmente você está ali, você controla as suas reações, né? Porque às vezes eu sempre sentia assim que vinha alguém se aproximando de comigo, começava a ficar meio arrepiada. Então eu vejo que nesses casos bem diferentes, né? Que são reuniões de obsessão, né? Trabalho de obsessão. Mas nos trabalhos que nós fizemos, por exemplo, se você deu um exemplo desse zoantropo, né? Isso. E eu me lembro que uma vez eu me deportava para um local e tinha alguém que tinha se enforcado, e eu comecei a ficar com a garganta assim, você não consegue respirar e nem consegue falar, né? Exatamente. E aí você quer avisar o esclarecedor e não faz assim e tal. Então nós fizemos sinais sobre a mesa. A mão fica sobre a mesa, então tem um sinal. Isso. São 4 sinais, basicamente. Na realidade são 5, né? Mas eu explico depois. Mas o zoantropo é o mais importante. Porque às vezes eu ficava me segurando para não fazer outras coisas, porque com o tempo você vai se aperfeiçoando, né? E se aperfeiçoando, então você tem controle de todo caso é um caso, claro, né? Então, agora eu já sei, depois da sua explicação, que né, se é caso... Diga, pode falar. Então, mas você já aprendeu e já sabe receber um espírito nessas condições. O problema é o esclarecedor. Quando você aprende, o esclarecedor não necessariamente aprende. Exatamente. Isso é que é difícil. Mas se nós trabalhamos juntos, né? Então, para eu ajudá-lo, com a minha mediunidade, eu vou ter que aprender esses sinais e vou ajudá-lo. Né? O sinal para problemas de garganta é esse aqui, ó. Garganta, dificuldade de falar. O que é isso aqui? É um sinal simples que dá para fazer. É a helicoidal do DNA. O Rodrigo tem um problema na DNA que formou o rosto dele. Então, se um espírito apresentar-se com essa característica, por exemplo, você faz esse sinal. O esclarecedor já sabe que ele tem dificuldade para falar e que os espíritos vão tratar, usando o quê? Fluidos.
Então, você só monitora. Ele não consegue falar, mas o médium fez o sinal, então não é problema de zoantropia. E quase sempre, quando não é zoantropia, é mais fácil resolver. Na hora que você vai testar se a pessoa fala no fim, o espírito fala no fim do atendimento, você faz o teste. Ei, você quer falar alguma coisa? Quase sempre eles falam, se é um problema desse tipo. Na zoantropia, não, porque o sujeito, às vezes, ficou muito tempo deformado, ele não consegue falar de jeito nenhum. Ele precisa treinar a fala outra vez, mas isso é feito na vida espiritual, ele vai melhorando lá, ele não precisa nem voltar à reunião. Então, esse é o sinal que se faz sobre a mesa, né? Vou mostrar aqui para vocês. Aqui. Américo, já são 11h30. Já são 11h30. Só vou mostrar esse sinalzinho. Olha, esse aqui é o sinal para mudo, doença na garganta, deficiente, enforcado, estrangulado. Esse estrangulado saiu estrangulado ali, tá? Decapitado, degolado, língua cortada. É um sinalzinho que você faz em cima da mesa. Ah, por que faz dos dois lados? Porque você tenta fazer com um lado, se não conseguir fazer com o outro, porque às vezes o médium fica bem incorporado, fica sobre uma influência tão grande que ele tem dificuldade de fazer o gesto. Quando faz dos dois lados, o primeiro é sinal que ele está conseguindo dominar a situação, né? E avisou o esclarecedor que é um problema desse tipo. E aí você atende sem saber se ele era mudo, se foi enforcado ou não, que ele vai receber um tratamento ali na região buco-faríngeo, né? E vai melhorar, ele vai ficar bom. Você não pode garantir que ele fique bom naquele dia, né? Mas você diz, olha, você vai conseguir falar. Nós vamos começar o tratamento hoje. Isso, então, presta atenção, exatamente. Você vai sentir mexerem nessa região da boca, da faringe, né? Você vai sentir alguma coisa aqui. Presta atenção. E aí? Sente que mexendo em você? Primeiro combina a regra de sinal. Você vai responder sim ou não só. Você não fala, né? Não fala, é sim ou não. Quase sempre eles fazem sim com a cabeça, não, mas acrescentam um sinal sonoro. Para sim, para não. Foi engraçado, uma vez eu peguei um espírito que eu fui combinar o sinal sonoro, o sinal de cabeça com ele, e ele não mexia a cabeça, ficou quieto. A médium fez assim para mim. Não mexe a cabeça, ele foi enforcado, o pescoço está duro. Então, ele não podia fazer assim. Então, você vai fazer um sinal sonoro. Para sim, para não, mas sem mexer a cabeça, não precisa mexer a cabeça. Porque você precisa de um retorno, você precisa ter alguma informação. Eu conto a história nesse seminário daquele caso de um francês que foi objeto de um filme. Vou compartilhar só a cara do filme, não vou passar o filme. Eu mostro esse filme aqui, ó. O Escafandro e a Borboleta. É a história real do chefe da edição de uma revista feminina de moda, que teve um acidente de carro. Eu compartilhei? Não, compartilhei, agora sim. O Escafandro e a Borboleta. Tá? Eu vou interromper aqui, porque eu não vou passar o filme. Ele ficou sem a possibilidade de falar. A única coisa que ele mexia era o olho, um dos olhos, à esquerda. Ele piscava num dos olhos. Ele escreve um livro. A terapeuta dele vai cuidar dele e ele escreve um livro inteiro contando a história dele, desse processo traumático dele. Então, só com o sinal de piscar o olho, ele escreve um livro. Então, dá para conversar com o espírito. É claro que nós não vamos fazer grandes conferências com o espírito que não fala, mas dá para receber um retorno para saber se ele está sendo tratado ou não e quando para, e para depois você encaminhar. É uma coisa relativamente rápida, 10 minutos, se tanto. Muito bem. Ficamos por aqui hoje. Agradeço. Fala, Marisa. Eu queria te agradecer assim imensamente, de coração, assim, por todo o ensinamento que você passou para a gente. Se eu não fizer isso, eu estou lascado. Muito obrigada mesmo. Se eu não fizer isso, eu estou lascado, porque eu tenho que passar essa experiência antes que eu vá embora, né? Porque foram 34 anos, eu já estou há mais tempo trabalhando, mas com um outro grupo, e o outro grupo é novato, então não tem a mesma gesticulidade do grupo anterior. Né?
Mas eu gostei muito de fazer essa experiência aí na Holanda, estando no Brasil. Muito obrigada. Foi um aprendizado muito grande. Américo, o tempo Maria, passa rápido, né? passa rápido. Eu vou fazer o seguinte, Maria, eu vou sair e vocês encerram aí, tá bom? Sem mim. Tá E certo. já ficamos pré-marcados aí para aquela data que eu dei a você. Você Sim. só me confirma, tá bom? Dia 12 Aí de você junho. escolhe. Se quiser terminar esse assunto, a gente termina. Se quiser começar outro, a gente começa. Se quiser que eu faça palestra. Aquela palestra lá da nova geração é muito interessante. Tá certo. Então, com certeza, no dia 12 de junho, a gente vai se encontrar aqui novamente. Obrigada. E nós Tchau. agradecemos imensamente. Obrigada. Boa tarde, Maria. Tudo de bom para Rodrigo, você obrigado aí. pelo seu Tudo de depoimento. bom. Obrigado. Soninha, Leve a Rosana, nossa Obrigado, gratidão por hoje. Maria, obrigado. Tá certo. Muito Bom obrigada. domingo para vocês. Obrigada. Gratidão. Você também. Gratidão. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Saindo. Peninha.